gente está aqui agora com o Romano Garcia. Romano, que agora é a mais nova peça importante da Transdata. Pois é, Romano. Afinal de contas, você antes estava na Gold System, agora você inaugura um novo período na Transdata. O que você vai fazer na Transdata? Boa tarde, Alexandre. Satisfação revê-los. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu venho para a Transdata para assumir a área recém-criada de negócios internacionais. A Transdata já atua em outros países, né, fora do Brasil, atua em Angola, atua no Equador, e agora eu venho para assumir essa nova área como head de negócios internacionais. Parece que você não é, antes de chegar na Gold System, você foi da Empresa 1. E parece que você não é o primeiro ex-Empresa 1 a chegar na Transdata, né? Teve um companheiro seu que chegou há pouco tempo atrás. Exatamente. O Érico Moraes, atual CEO da Transdata, foi CEO da Empresa 1 por muitos anos, acredito que 12, 15 anos aproximadamente. É um velho conhecido, somando-se todos os anos de parceria com o Érico. Eu tenho aí pelo menos 20 anos trabalhando com o Érico no passado, pela Empresa 1, em duas etapas diferentes. Iniciei na Empresa 1 em 1999, saí em 2003, depois retornei em 2007, justamente para assumir um posto similar a esse, para desenvolvimento do mercado internacional, muito focado na América Latina. Naquele momento, a Empresa 1 não tinha atuação em outros países ou continentes, até que nós finalmente conseguimos levar a Empresa 1 para a África, para o Gabão. Então, a proposta da Transdata vai muito nessa linha, e a nossa missão agora é exatamente essa, né? Seguir desenvolvendo o mercado internacional, levando a Transdata para outros países e outros continentes. E você tem algum mercado em mira ou você ainda está chegando, arrumando a sala, arrumando a mesa? Como é que é? O mercado em mira, seguramente nós estamos falando principalmente de América Latina, né? A América Latina tem toda uma questão de facilidade do idioma, não é o português, né? Muita gente se atreve a falar o espanhol, acaba soltando um portunhol fluido, né? Mas os idiomas são muito similares. Essa região é de amplo conhecimento dos brasileiros, é uma região que se relaciona muito bem com os brasileiros em função da proximidade cultural, essa proximidade do idioma que eu citei. O fuso horário também é bastante compatível, nós estamos falando de 2 horas, 3 horas de diferença no fuso horário, que não é grande coisa. Então, tudo isso favorece os negócios entre o Brasil e os seus vizinhos sul-americanos, centro-americanos e até norte-americanos, né, no caso do México. No caso da América Latina, além dessa proximidade, digamos assim, geográfica e horária, né, tem também negócios que vêm sendo feitos há muito tempo. Por exemplo, na questão de chassi, na questão de carroceria, você tem aí empresas importantes que exportam, né, muito material rodante para esses países. Correto. Inclusive agora com a introdução dos elétricos também. E, fora isso, sistemas de transporte, né? Haja vista o BRT, o Transmilênio da Colômbia, que a gente sabe qual é o DNA dele, né? De onde ele nasceu, de onde ele brotou. Com isso, agora entra agora o braço da tecnologia. Correto, é isso mesmo. Muitos países se inspiraram no Brasil, você mencionou um caso emblemático, né? O sistema Transmilênio, muito inspirado no sistema de transporte de Curitiba, e a tecnologia brasileira tem sido vista com bons olhos por essa região da América Latina, por outros países, por outros continentes, né, como o africano, como exemplo, né? O Brasil, ele conseguiu muito rapidamente disseminar toda a tecnologia de ITS. E aí nós estamos falando de bilhetagem eletrônica, de sistema de controle e monitoramento de frota, de telemetria, de sistema de informação ao passageiro. Então, toda essa tecnologia se espalhou muito rapidamente aqui no Brasil. Nós estamos falando que no início dos anos 90, esse movimento se iniciou aqui no Brasil, ele ganhou corpo nessa mesma década e nos últimos 20, 25 anos, isso cresceu muito rapidamente.
E os países usaram o Brasil como benchmark para o aprimoramento, para a modernização de seus sistemas de transporte. Também tem um ponto muito relevante, que o Brasil foi, talvez, o primeiro modelo de operação de transporte público através de empresas operadoras. Os pares do Brasil na América Latina, nós estamos falando aí de praticamente todos os países hispânicos, eles iniciaram esse movimento muito depois. A Colômbia veio estruturando o transporte, modernizando, instituindo as empresas operadoras, as zonas de exploração. Depois, Santiago do Chile, e isso gerou um movimento que tende a se espalhar para o interior da Colômbia, as cidades amables, que são aquelas cidades entre 100 mil, 300 mil habitantes, que querem também modernizar o transporte público, o Chile no mesmo movimento, e nós temos um México que até hoje tem 93% do sistema operado por transportistas individuais, que em espanhol se chama hombre camión, né? Um homem para um ônibus. É um modelo muito clássico no México e causa surpresa que em pleno 2024 ainda 93% desse sistema é operado por esses transportistas individuais. Nós podemos ver de duas formas, e a gente prefere sempre ver pelo lado otimista. Quanta oportunidade há nesses processos de modernização do transporte no México, né? Citando aí México, Colômbia e Chile, exatamente como os principais mercados na América Latina. Depois vem Peru e, claro, várias oportunidades aí por Paraguai, Bolívia, Uruguai, enfim, América Central, todos esses países aí, de certa forma, têm um plano de modernização do transporte público e isso passa necessariamente pela adoção, aplicação de tecnologia de ponta. Bom, basicamente é o seguinte, existe uma possibilidade de introdução de tecnologia, porque, como você disse bem, tem um grande descompasso, né, entre a modernização dos sistemas de transporte, mas, por outro lado, a antiguidade ainda dos modelos tecnológicos. Sim, exatamente. O que acontece é que nós temos um movimento hoje muito intenso de renovação de frota, né, em busca das tecnologias mais limpas, como o veículo elétrico. E para que essa operação seja viável, nós precisamos pensar tanto em termos de planejamento como de operação. Porque antes desses veículos saírem à rua, é necessário realizar um planejamento. Esses veículos irão operar de que forma? Eles serão recarregados de que forma? Com recarregadores rápidos, lentos, qual o custo dessa energia para recarga das baterias dos veículos, qual o tempo de duração dessas baterias, qual o grau de degradação, que é algo também super importante numa operação de longo prazo, porque há uma degradação anual das baterias, e essas variáveis, elas precisam necessariamente ser planejadas, do contrário, se institui um caos na operação. E até então, nem os sistemas de planejamento, nem os sistemas de operação, como telemetria, por exemplo, estavam preparados para esse tipo de tecnologia. Então, isso passa a ser absolutamente necessário no momento em que esse tipo de tecnologia tem sido implantada numa velocidade impressionante. Praticamente todos os governos na região, falando aqui de América Latina, mas claro, isso é um movimento mundial, estão em busca da operação limpa, por meio dos veículos elétricos, mas antes disso virar realidade, há todo um planejamento por trás que envolve muita tecnologia. E nós estamos absolutamente atentos a esse movimento, né? Todo o nosso portfólio, ele tem sido adaptado para contemplar essas grandes tendências do transporte público e da mobilidade no Brasil, na América Latina e pelo mundo. Bom, falamos de América Latina, agora falemos um pouco sobre a África. Quais são os principais desafios da tecnologia para a África? Na África, nós temos aí um ambiente também bastante similar ao que era a América Latina, talvez alguns anos atrás, né, 10, 15 anos atrás. Nós também temos vários sistemas com transportistas individuais. Nós estamos falando de um continente com 1 bilhão de habitantes, né, então nós não podemos pensar que não seja um mar de oportunidades, porque de fato o é. E a África também, né, assim como os países da América Latina, tem recebido muito investimento para o desenvolvimento dos sistemas de transporte público. A questão da promoção do transporte público é uma tendência mundial, né? A África faz parte desse contexto. Vários governos iniciaram esse movimento. Eu já citei aqui o Gabão, onde nós estivemos trabalhando num
processo de modernização do transporte público, em Moçambique também, projetando no passado sistemas de BRT, em Gana, também num projeto bastante ousado de modernização do transporte público, a Transdata amplamente presente em Angola, né, levando essa tecnologia para possibilitar a operação de um transporte público mais ágil, confortável, seguro, viável, né, para que isso realmente atraia os clientes para o transporte público ou de volta ao transporte público, já que a perda de passageiros também é uma tendência não só brasileira, mas praticamente mundial, né? Então, nós temos esse desafio, os sistemas precisam ser autossustentáveis, então esses sistemas contam com financiamento, o financiamento precisa contar com o lastro do pagamento, né, das centrais de arrecadação desses sistemas. Então, sistemas como bilhetagem eletrônica, controle e monitoramento da frota, planejamento, eles vêm para promover esse tipo de autossustentabilidade dos modelos de transporte público, né? Então, é por isso que a gente vê a África também como uma região de tantas oportunidades quanto até maiores do que na América Latina. Bom, bem-vindo então ao time da Transdata, né? Muito obrigado. Hoje, quarta-feira, o seu nome está sendo aí veiculado em vários releases. A gente teve o privilégio de chegar um pouquinho antes, alguns minutos antes com a notícia, e a gente almeja para que você tenha o mesmo sucesso que você teve em todas as suas passagens pelo mercado de bilhetagem, pelo mercado de tecnologia de ITS no Brasil. Muito obrigado, Romano, e mais uma vez, felicidades para você, para o seu trabalho, e conte com a gente aqui para reverberar, né, as boas notícias que eu tenho certeza você vai conseguir trazer para a gente. Muito obrigado, meu caro Alexandre. É sempre um prazer conversar com vocês. Vocês que estão aí à frente do principal veículo de comunicação no segmento de transporte público no Brasil. Tem aí um site, né, que é o mais lido em todo o Brasil, fonte de informação para operadores, para órgãos gestores, para a indústria fornecedora desse segmento. Então, é sempre um prazer conversar aqui com vocês. Eu agradeço muito os votos. Realmente é uma satisfação me juntar à Transdata. Quero agradecer aí também todo o pessoal da diretoria, o Paulo Tavares, o Rafa Teles, o Devani Magrini, que inclusive essa diretoria de negócios internacionais está ligada à diretoria comercial do Devani, ao Érico Moraes, o CEO, enfim, todo o time de craques na Transdata, que eu vou ter a honra de fazer parte e aprender muito com eles e levar a marca da Transdata aí para todos esses países. De Campinas para o mundo. De Campinas para o mundo.